Saudações alvinegras, pessoal! Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo a nossa tradicional análise da entrevista coletiva do Orlando Ribeiro, do treinador, né? No caso é o Orlando Ribeiro, treinador que vem fazendo um bom trabalho. A gente tem visto a evolução da equipe, comentamos no pós-jogo, após essa vitória. Então, mais uma vitória aí para o treinador, que é um interino efetivado, mas não se sabe se continua no ano que vem. E algumas perguntas acabam não sendo em relação a isso. Então vamos ver como é que foi a entrevista do Orlando Ribeiro pós-vitória sobre o Red Bull Bragantino, sem a pergunta que eu mais gostaria de saber, que é a questão da entrada do Maddison no lugar do Natan. Então já fica aí o spoiler, não teve essa pergunta, mas vamos ver que perguntas tiveram e o que é que nós podemos analisar disso tudo. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa um like, compartilhe e comente aí o que vem achando do trabalho de Orlando Ribeiro à frente do Santos. Então tivemos aqui a coletiva, sem muitas perguntas assim que você conseguisse extrair um suco melhor, né? Então a primeira pergunta foi o que representa 2 vitórias seguidas por uma semana de clássico? Uma pergunta bem normal, assim, bem tranquila. A resposta dele muito protocolar também. Se tiver chance matemática, a gente vai em busca da Libertadores. Resultado de hoje dá confiança, coisa de sempre. Perguntaram sobre a questão do Marcos Leonardo, né, se já tem notícia. A coletiva foi feita ontem após o jogo, então ele falou, né, que foi um jogo violento. Assim, perguntaram, né, do jogo ter sido violento. Ele falou que tem que esperar aí mais um tempo, mas o Marcos Leonardo não é de ficar no chão, então parecia ser uma coisa mais séria. Se ele sentiu é porque teve mesmo a pancada. A gente já sabe que, pelas últimas notícias, a pancada não é muito séria, então ele deve estar presente no clássico. O do Bauerman acabou sentindo uma torção, né? A pancada que o Bauerman tomou acabou se tornando uma torção, mas ele está suspenso mesmo para a partida, então preocupa um pouco menos a ausência do Bauerman. Perguntaram para ele também sobre encontrar soluções, né? Tipo, no sub-20, que ele também trabalhou, passou e ele já tinha esse hábito, digamos, de encontrar soluções. Então ele falou assim foi perguntado, né, de perder o Soteldo, perder o Marcos Leonardo, e aí o quanto que ajudava a conhecer os jogadores da base. E aí ele falou que a base é parte do profissional, né? Ele sempre pensou assim. E como ele esteve recentemente na base, ele sabe o que os meninos podem produzir. E aí ele fez um comentário sobre a questão da base também e como uma base boa, uma base vencedora, uma base forte, pode ajudar na formação do jogador. E eu vou colocar esse trechinho aqui para vocês, só para a gente ouvir um pouquinho do nosso treinador. Sabe como é, né? Que é sempre complicado aqui. Mas vamos lá. Abemos? Abemos. Então, ele ainda está falando dessa questão de ter sido o treinador da base. Podem produzir o que eles podem ajudar. E é importante ter uma base forte, porque no momento que a gente precisar, eles podem vir e não sentir. Porque o Santos é um time grande, vai ter pressão, vai ter momentos que nem o jogo de hoje. E a gente está muito feliz com os meninos, tanto com o Sub-20, com os resultados que eles estão tendo, com o desempenho, e com alguns meninos que estão treinando com a gente. Eles estão para ajudar. Nós temos também alguns atletas que a gente está conhecendo no dia a dia, então a gente só tem a ganhar e a gente só tem, acredito que, a melhorar cada vez mais o trabalho com conhecimento de todos. Boa noite. Então, ele falou muito dessa questão da mentalidade vencedora, né? Falou do bom trabalho que vem sendo feito no Sub-20, nas categorias de base, mas principalmente o Sub-20, que era o que ele conhecia. E aí ele ressaltou a questão de vir jogadores prontos, então jogadores que estão acostumados a ter uma formação boa, uma formação forte, que já vem competindo, em nível de mata-mata, assim, né? Já chegam mais preparados para vestir a camisa do Santos. Achei legal ele falar sobre isso no momento em que a base do Santos está boa, né? Está bem. A gente comentou já no Giro de Notícias, o Santos, junto com o São Paulo, foram as únicas equipes que chegaram nos mata-matas das categorias de base do Paulista, no Sub-20, Sub-17, Sub-15. Então, interessante que o momento da base esteja bom, até para ter um treinador como Orlando Ribeiro, que saiba utilizar o Sub-20, que tenha vindo do Sub-20 e conseguir utilizar esses jogadores. Depois perguntaram sobre a questão do primeiro tempo. Eu não achei que foi uma pergunta muito bem formulada, porque falou que no primeiro tempo as duas equipes tiveram oportunidades no sentido de equilíbrio,
mas foi um primeiro tempo bem ruim, na verdade, né? Tiveram poucas oportunidades. E aí, o que mudou para o segundo tempo? Gostei muito, né? O Orlando Ribeiro já começou a resposta falando que o primeiro tempo não foi bom, e que ele costuma assistir os jogos depois para depois ter uma opinião melhor. Achei interessante também ele falar sobre isso. E aí ele falou sobre que ele não podia dar uma opinião ainda definitiva, né? Só depois que ele assistisse, mas que ele da onde ele estava, né? Do banco, ele conseguiu ver que o segundo tempo foi melhor. Então, ele inclusive comentou assim de uma maneira bem humilde, gostei. Ele falou assim que às vezes ele não tem a impressão correta do banco, olhando do banco, mas a impressão que ele teve foi essa, e agora eu vou compartilhar a continuação dessa resposta aqui, para a gente ouvir mais um pouquinho do Orlando Ribeiro. Mas no começo o Bragantino nos impôs uma marcação muito forte, a gente não conseguiu sair, pelo menos uns 15 minutos, e depois sim a gente conseguiu equilibrar. Mesmo assim, ainda não foi o que a gente pensa para jogar fora de casa, para jogar com uma equipe como era o Bragantino, como é o Bragantino. Então a gente precisa melhorar, porque senão a gente pode ter problemas aí mais para frente. Orlando... Interessante a insatisfação dele com relação à atuação da equipe, gostei mesmo após uma vitória, achei interessante. E como ele falou que ainda não é o que ele pensa com relação ao ideal para se jogar contra uma equipe que nem o Bragantino fora de casa. Então, gostei que ele foi sincero, ele teve uma análise que eu considero correta, que o primeiro tempo não foi bom do Santos, que melhorou no segundo a visão dele, mas que teve essa dificuldade, né, de enfrentar a marcação do Red Bull Bragantino e que o Santos conseguiu melhorar, mas ainda tem muito que evoluir. Gostei da maneira como ele colocou isso. A pergunta acho que foi até do Felipe Camargo. Ele falou sobre perder o Bauerman e como está a situação do Michael, e também falou do Huntelaar. O Huntelaar, ex-jogador holandês, que hoje é representante do Ajax, estava no estádio e parece que ele foi ver o Arthur do RB Bragantino e o Marcos Leonardo. E aí o Felipe Camargo, acho que foi o Felipe Camargo, perguntou se o Marcos Leonardo já estaria pronto para o mercado europeu. Sobre o Michael, ele falou que tem que conversar no departamento médico, não é ele que responde. E do Marcos Leonardo, ele falou que do que ele conhece, é um atleta de muito potencial, ele acredita que esteja preparado, mas ele precisa, e o Orlando Ribeiro falou isso, ganhar um título aqui, e bem assim. Ele fala que ele tem muita certeza que o Marcos Leonardo ama o Santos, participa muito dos jogos, e aí ele falou que talvez ainda não esteja totalmente pronto, mas teria preparo, assim, estaria preparado para jogar. Achei ok a resposta, né? Uma pergunta tranquila também. Perguntaram sobre a opção pelo Camacho e pelo Ed Carlos, achei interessante. Não fizeram a pergunta do Madison, que era que eu queria saber por que é que ele tirou o Natan e colocou o Madison. Acabou dando certo, mas eu fiquei com essa curiosidade. E aí, sobre o Camacho e o Ed Carlos, ele falou que eles têm um grupo, durante a semana eles tentam usar uma estratégia de acordo com o adversário. Achei interessante essa resposta também. Ele falou que. Ele sempre fala nas entrevistas, né, que ele tenta se adaptar ao adversário, eu acho primordial isso para um bom treinador. Então, ele fala que às vezes ele tem que fazer uma mudança por obrigação, que é o caso que vai acontecer com o Bauerman na próxima partida, mas se não fosse essa obrigação, eles iriam analisar e ver o que eles achariam melhor mudar. Eu acho que é perfeito, é o que tem que fazer mesmo o treinador. Espero que ele siga assim e siga acertando, né? 2 vitórias seguidas significam 2 acertos. Espero que ele continue bem. Principalmente porque é um treinador que ele vem montando os times de uma maneira talvez não tão eficiente no começo, mas as mudanças que ele vem preparando, que ele vem promovendo durante a partida, acabaram mostrando resultado. O Santos jogou muito melhor nos segundos tempos contra a Juventude e contra a RB Bragantino do que nos primeiros tempos. Depois uma pergunta sobre a sequência que ele teve do começo, né? Foi Palmeiras, foi Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Internacional, então foi uma sequência difícil. Agora ele tem conseguido bons resultados, e aí perguntaram sobre como que ele pensa nisso, né? O que ele pensa sobre isso. Ele falou que ele não pensa em tudo ao mesmo tempo, então pensa em uma coisa de cada vez, né? Primeiro Palmeiras, depois Atlético Paranaense, depois Atlético Mineiro, depois Bragantino, aí agora é o Corinthians, depois o Flamengo. Então pensar uma coisa de cada vez. E aí perguntaram também sobre essa questão, né? Se ele vai continuar ou não para o próximo ano, e ele falou que também está longe, vai depender dos jogos, depois a gente vê. Acho que tem uma intenção dele de seguir como treinador do Santos,
mas ele tem uma postura, assim, na minha opinião, diferente um pouco do Marcelo Fernandes, né, do Presuntinho, que parecia sempre estar muito ávido a assumir o time principal. Ele parece tipo, não, vamos ver, vamos ver. Primeiro a gente vai vendo os jogos e os resultados, e depois a gente vê o que acontece. E aí a última pergunta, eu vou até colocar ela inteira. Eu achei que o repórter estava meio afobado fazendo a pergunta, então vou colocar aqui a pergunta inteira e a resposta, até para vocês terem aí, formarem uma opinião, desse tipo a minha. E interessante, né, como que é o trabalho do repórter também, de fazer a pergunta lá na hora. Uma pergunta? Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana, parabéns pela vitória, Orlando. O time no primeiro tempo um pouco de dificuldade de criação, mas você trocou a equipe, né? Uma pelo Marcos Sonário, acabou saindo contundido, teve outra alteração ainda no final do primeiro tempo. No segundo tempo o time conseguiu criar, conseguiu chegar, né? Essa diferença do primeiro e segundo tempo, da criação, da chegada, foi talvez o fator, talvez mais de otimismo para seguir, para o futuro do Campeonato Brasileiro, o Santos conseguir criar e fazer os gols? Eu já me perdi na pergunta. Se a gente falar que nós colocamos mais um volante e a gente acabou criando mais, né, a gente vai falar, vai pensar que é meio ironia, né? Mas depende muito do momento do jogo. Ali eu senti que a gente precisava defender ainda mais um pouquinho para depois sair numa transição rápida, que é o forte do Ângelo, que é o forte do Barbosa. E acredito que deu certo porque nós marcamos melhor e saímos numa transição mais forte. Não posso dizer que esse seja a maneira que eu acredito, que eu gosto que do futebol, de ver o futebol, mas é uma estratégia que uma hora ou outra a gente precisa utilizar. Então hoje a gente utilizou, entrou bem, todos que entraram bem, e eu tenho certeza que para a próxima partida aí a gente vai pensar em alguma coisa e a gente vai tentar pôr uma estratégia de acordo com o adversário. E na entrevista coletiva... Excelente análise. Eu achei interessante também o que ele falou, primeiro da questão da ironia, né, de colocar um volante para deixar o time mais ofensivo. Eu lembro sempre de um jogo, um mata-mata entre Santos e São Paulo, que o Muricy Ramalho era o treinador, então começo de 2012. E o Muricy Ramalho, o Santos empata o primeiro tempo, o São Paulo joga bem melhor, o Muricy Ramalho tira um meia, tira um atacante para colocar um zagueiro, e todo mundo, retranqueiro. E aí o Santos melhora. Então não é a formação tática necessariamente que vai tornar o time retranqueiro ou não, mas a maneira como isso se monta. Então achei interessante que ele falou sobre isso, sobre como colocar um volante não deixou o time mais defensivo necessariamente, ou não foi uma renúncia à ofensividade. E sobre como ele falou de novo, né, de se adaptar, de melhorar, e de como ele não gosta necessariamente de ter o time recuado, mas que eventualmente é preciso. Me lembrou também o Carille, que nunca gostou de jogar com 3 zagueiros, mas fez isso enquanto treinou o Santos, porque o Santos estava precisando parar de tomar gols. Então, é interessante que o treinador tenha essa mentalidade aberta para entender que algumas coisas eventualmente não vão ser do jeito que ele gostaria, mas precisam ser feitas. Então, muita gente vem elogiando o trabalho do Orlando Ribeiro, eu acho que faz sentido os elogios. Ainda é um pouco cedo, de fato, para falar sobre efetivação e deixar ele o ano que vem inteiro, mas eu estou gostando, sim, da maneira como ele vem conduzindo o time. E nas entrevistas ele é um cara muito sucinto, né? Ele não dá discursos, mas ele parece falar de uma maneira assim, bastante clara. Então, a maneira como ele entende futebol fica muito explicada durante as entrevistas. Certo, pessoal? Então foi um vídeo bem curto, porque os vídeos de entrevista coletiva são curtos, principalmente quando são fora de casa. E ficamos aí na expectativa para o clássico de sábado contra os rivais da Martinal Sem Número, para ver se o Santos consegue embalar. Eles vão ter a final da Copa do Brasil na quarta-feira, mas nós temos todo esse tempo para poder focar no treinamento e, quem sabe, ver o Orlando Ribeiro mostrar algo diferente, algo adaptado à melhor maneira de jogar contra o rival. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve, dá essa força, deixa um like, compartilhe e comente aí o que você vem achando do trabalho de Orlando Ribeiro em mais uma vitória dele e do Santos com ele à frente. Muito obrigado a todos, pessoal, e pra cima deles. Abraço!